Olá, bem-vinda! Eu sou a Luciana Badra, voluntária do Instituto Ela, e a gente está com esse projeto maravilhoso, Mãe Educadora. A gente quer contar com você para mudar a educação dessa nova geração. Eu tô aqui para falar sobre aceitar os filhos como eles são. Bom, aceitar os filhos como eles são, eu acho que é um dos maiores desafios e ao mesmo tempo uma das maiores demonstrações de amor e respeito que nós podemos oferecer. A gente sabe que cada filho, cada indivíduo é único. Então, se você tem 5 filhos, cada um é diferente. Se você tem 10 filhos, cada um é diferente. Se você tem um filho só, ele é diferente também, ele é diferente de você. Ele tem as suas próprias características, habilidades, personalidade. E isso às vezes dificulta muitos relacionamentos, porque a gente quer que os nossos filhos sejam quem a gente quer que eles sejam. A gente quer que eles sejam iguais a gente. Reconhecer e abraçar essa individualidade deles é essencial para que a gente tenha uma relação saudável, segura, com cada um dos nossos filhos ou com o nosso único filho, se for o caso. Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho uma filha só. E desde o momento do nascimento dela, eu sonhei muitos sonhos para ela. Sonhei com o que ela poderia se tornar no futuro, sonhei quem ela seria, criei muitas expectativas, projetei as minhas próprias ambições, muitas vezes nela, os meus próprios desejos. Será que eu sou muito diferente de você? Será que você também não fez todas essas projeções, não tem os seus sonhos para os seus filhos? Bom, mas muitas vezes a gente se esquece de que eles são seres independentes. Mesmo pequenininhos, com 2, 3 anos, eles já mostram para que vieram. Eles já mostram quem são, eles já mostram as suas escolhas. Eles já têm as suas próprias vontades, não é verdade? Então, às vezes, crianças pequenas já mostrando o seu temperamento, mostrando a sua personalidade. E aceitar os nossos filhos como eles são, significa abrir mão de algumas dessas nossas expectativas, permitindo que eles sigam os seus próprios caminhos. Isso não é fácil. Eu acho que a gente tem muitas vezes que lutar contra nós mesmos para respeitar as decisões dos nossos filhos e apoiá-los. Você deve passar por isso também. Como eu disse, cada indivíduo, cada pessoa ao nascer já tem a sua personalidade, seu temperamento. Lógico que o meio também influencia, então a sua família também influencia, a escola que ele está influencia, mas ele tem as suas próprias paixões, interesses, que, como eu disse antes, nem sempre coincidem com os nossos desejos, com as nossas vontades. Por exemplo, pode ser que um filho teu seja apaixonado por arte, enquanto você deseja que ele siga uma carreira mais tradicional, Eu quero que meu filho seja advogado, médico, engenheiro. Bom, a gente já sabe que isso está bem difícil nos tempos de hoje, porque tem tantas carreiras que ainda nem foram descobertas e eles estão descobrindo esse mundo tão diferente. Então, quando a gente tem esse sonho, faz essa projeção, a gente também coloca nos nossos filhos uma expectativa muito grande, uma pressão muito grande. Então, a gente precisa estar disposto a escutar, entender por que os nossos filhos querem coisas diferentes, por que eles hoje, quais são as motivações, quais são as suas aspirações, que hoje o mundo oferece tantas opções. Eu estou dando exemplo das profissões, mas tem tanta coisa acontecendo. Então a gente precisa olhar para eles e entender que eles são diferentes e não necessariamente vão estar alinhados com as nossas próprias expectativas. Bom, e aí chega acho que um impasse, porque eu quero ser feliz,
quero que meu filho seja feliz, mas nem sempre a felicidade dele é a minha. Então eu preciso abrir mão dos meus desejos, abrir mão dos meus alguns valores, talvez, que eu tenha, não valores familiares, né? A gente precisa orientar, fazer com que os nossos filhos caminhem no lugar correto, nos caminhos corretos. Mas a gente precisa também valorizar o que vai no coração de cada um, valorizar a paixão dos nossos filhos. Bom, como a gente estava falando, as personalidades são únicas. Alguns dos nossos filhos, por exemplo, né, podem ser mais introvertidos, enquanto outros são mais extrovertidos. E eu, por exemplo, sou muito extrovertida e às vezes eu quero exigir da minha filha que seja muito extrovertida. E não necessariamente é quem ela é. Ela pode ser um pouco mais introvertida e ter outras habilidades. Alguns podem ter mais habilidades atléticas, por exemplo, enquanto outros preferem atividades mais intelectuais. Eu não sei, a gente tem que olhar, identificar, ter empatia, se colocar no lugar deles. E o que é isso, né? Numa sociedade que valoriza muitas vezes padrões muito determinados de comportamento, né? Então colocam as pessoas em umas caixinhas, né? Tem que ter cabelo liso, tem que ser magra, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então isso pode ser muito difícil para algumas famílias aceitarem as características dos seus filhos. E nós, como mães educadoras, precisamos quebrar esses paradigmas. Precisamos lembrar toda hora que essas diferenças é que fazem do mundo mais interessante, que fazem do mundo um mundo mais rico. Não é? A gente tem falado tanto disso na educação, na tecnologia, tantas mudanças, e como esse mundo é rico, como ele mudou em 10, 20 anos. Então, apreciar e valorizar as diferenças é uma maneira muito poderosa de você mostrar o amor que você tem pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus filhos. É uma maneira muito poderosa de você mostrar o apoio aos seus filhos. Aceitar os nossos filhos como eles são, eu acho que também significa estar presente com eles nas suas lutas, nas suas dificuldades, apoiando a cada momento, quando eles pedem apoio. Às vezes eles também se isolam, então a gente precisa ir lá, tentar com perguntas que não sejam muito invasivas, oferecer ajuda. Dizer, filho, você está precisando de alguma coisa? Olha, eu tô aqui para o que você precisar. Porque a vida não é um caminho certo, né, linear, livre de obstáculos. Não é. A gente sabe que cada um pode enfrentar muitas dificuldades, fracassos, momentos de incerteza. E nesses momentos é fundamental que você olhe para o seu filho e abrace quem ele é. É fundamental que você seja uma fonte de conforto para ele, um porto seguro, esse apoio incondicional que o filho precisa. Bom, como mães, a gente tem uma relação muito próxima com os nossos filhos, uma relação assim que eu acho que é imbricada de amor mesmo. E eles precisam saber que eles têm em nós esse porto seguro. Eles no mundo, muitas vezes, eles não podem se abrir, eles não podem ser autênticos, porque eles podem sofrer muito julgamento, sofrer até bullying mesmo. Então, em casa e conosco, eles têm que encontrar consolo, eles têm que encontrar essa aceitação incondicional. E aceitando seu filho como ele é, você vai conseguir promover confiança e vai melhorar muito a autoestima dele. Você vai permitir que ele cresça, ou que ela cresça, aprendendo com as suas experiências, aprendendo com os seus erros. No entanto, vocês devem pensar,
né? Ah, mas se eu aceitar meu filho como ele é, isso que significa então não corrigi-lo? Não, não significa não corrigi-lo, porque quem ama, educa, dizia Isami Itiba. Aceitar os filhos como eles são não significa em absoluto ignorar comportamentos problemáticos ou prejudiciais à saúde dos seus filhos ou prejudiciais ao outro, comportamentos que são inadequados na sociedade. Pelo contrário, é muito importante estabelecer limites e limites muito saudáveis e oferecer orientação quando necessário. A diferença está justamente em abordar esses problemas com compreensão, amor e empatia. Então, quero te convidar para aceitar seu filho, sua filha, seus filhos, suas filhas, como eles são. E para fazer isso, você precisa primeiro olhar para o seu comportamento e ver se há algo errado em você. E se houver, pedir ajuda até dos seus filhos. Onde que eu posso mudar para aceitar você do jeito que você é? Então, eles vão te ajudar também a encontrar soluções juntos, porque o diálogo e a comunicação aberta são fundamentais para a construção de uma relação entre mãe e filho que seja linda e que seja muito cheia de amor e muito cheia de acolhimento. Espero que você tenha gostado. Siga aqui, clica no joinha, para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos. E vamos sair desse piloto automático que a gente vive para efetivamente mudarmos o nosso comportamento perante os nossos filhos e aceitarmos eles como eles são. Muito obrigada!